Sempre com grande alegria que começamos mais uma atividade em nossa casa nessa manhã. E como esse mês, estamos sendo constantemente presenteados aos domingos, hoje também não será diferente. Como sempre fazemos, inicialmente eu farei a leitura e em seguida a Terezinha fará a nossa prece inicial. O livro será a Bênçãos de Paz, do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Embaraços. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Quem disse foi Jesus, está em Mateus 19, 26. Indiscutivelmente, somos defrontados por situações embaraçosas nas quais se nos oprime o espírito ante a nossa incapacidade para conjurar-lhes a esperança. Isso te ocorre no mundo quase sempre. Quando os próprios erros elastecidos assumem aos teus olhos a afeição de males sem remédio. Quando a saúde física se te revela positivamente arruinada. Quando um ente querido parece haver chegado a raias da morte. Quando te vês sob aflições e desencantos por negócio francamente infelizes. Quando a injúria te arrasa a imagem à frente de teu círculo social. Quando afetos extremamente queridos te abandonam. Quando alguém te acusa por delito que não cometeste. Quando caíste em alguma falta grave e todas as oportunidades de reparação se te afiguram perdidas. Ainda hoje, dolorosos desafios talvez te cerquem, sejam quais forem. No entanto, ora e confia, trabalha e espera. Em verdade, todos nós renteamos com embaraços para a transposição dos quais somos absolutamente incapazes ante qualquer dificuldade, porém, recordemos a afirmação positiva do Mestre. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Senhor do Universo, para o qual tudo é possível, aqui estamos nós, as suas criaturas, a reconhecer a sua grandeza, a sua benevolência, a sua magnitude, justiça. Nos reverenciamos às suas leis perfeitas e imutáveis. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso irmão maior, Jesus, nos enviaste para nos ensinar todas as coisas que agora se completam pela doutrina bendita dos Espíritos. Senhor Jesus, esteja aqui conosco para orientar as nossas mentes, os nossos corações, acerenando os nossos pensamentos controvertidos, acalmando as nossas dores morais. Enfim, Jesus, te pedimos que esteja conosco nessa manhã, abençoando os nossos melhores propósitos de crescimento e de serviço. Esteja conosco, Jesus. E hoje, com grande carinho, estamos recebendo na nossa casa a Sandra Borba. Ela é da FEB, Federação Espírita Brasileira do Rio Grande do Norte. Além de escritora de alguns livros, ela é palestrante, não só aqui no Brasil, também fora. E, gentilmente, se disponibilizou a vir este domingo fazer uma palestra para nós sobre penas eternas e penas duráveis. É uma homenagem aos 150 anos do livro O Céu e o Inferno.
nosso bom dia a todos. Bom dia. Um agradecimento a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais pela oportunidade que nos é concedida nesta manhã. E agradecer a esta casa que nos acolhe, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, bem como agradecer aos nossos queridos Jorge e Cris, nossos médios de transporte especiais, né, que estão conosco desde sexta-feira, já que fizemos um pequeno tour por Serra Negra, Amparo e agora Campinas. Então, uma alegria muito grande estar aqui em solo paulista, terra que prezamos, que admiramos pelo seu trabalho e pelo movimento espírita, o maior do Brasil, espalhado aí por mais de 6.000 casas espíritas que integram o movimento espírita deste estado. E quando nos foi proposto sugerir temas, nós, em virtude das comemorações de 150 anos de lançamento do livro O Céu e o Inferno, foi em 1º de agosto, estamos no mês certo, né? 1º de agosto de 1865, nós então sugerimos, e foi aceito pelo grupo aqui, pela direção, que nós pudéssemos abordar o tema das chamadas penas eternas ou penas duráveis. É uma interrogação para que nós possamos refletir sobre essa temática à luz da doutrina espírita. E, obviamente, nós começamos com um embasamento doutrinário, lembrando com o Livro dos Espíritos, em sua 4ª parte, nas questões 958 a pelo menos 961, algumas perguntas que Kardec faz em relação a esta intuição que o homem tem em relação à vida futura. Daí, ele tem indagado na 958, porque tem o homem instintivamente horror ao nada, ao que os espíritos responderam, porque o nada não existe. Bem como, continuando a indagar, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E a resposta, já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, identificamos desde já que há no homem, naturalmente, esse espírito encarnado, a intuição acerca da vida futura. Mas não só em relação a essa vida futura, mas também a existência de penas e de recompensas, ou de sofrimentos e de condições favoráveis do outro lado da chamada existência física. Ora, por que será que o homem ele tem não apenas a intuição, de modo geral, acerca da continuidade da vida após a morte, mas também tem a ideia de que esta vida após a morte tem a ver com esta vida daqui, ou seja, a vida do além, tem a ver com a vida do aquém, ou do aqui, ou do agora. Onde está, ou por onde poderíamos começar a entender essas posições? E nós vamos encontrar na própria natureza, que é sem dúvida alguma uma mestra extraordinária do homem, que a vida ela se compõe das experiências, das vivências que vão nos favorecendo com conhecimento, com atitudes, com habilidades, mas a vida ela é um contínuo, o que significa dizer que vamos aprendendo naturalmente que existem consequências aos nossos atos. Então, qualquer um de nós, desde a mais tenra infância, nós tivemos a oportunidade de entender essa questão da causalidade e da consequência. Fizemos isso e veio em consequência esse ou aquele resultado. Então, isso é natural para nós. A criança, quando ela quer agradar, por exemplo, porque ela quer um brinquedo, ou porque ela quer isso ou aquilo, ela costuma se adequar à norma adulta, né? E daqui a pouquinho ela pergunta se já pode ter aquilo que ela deseja, né? Então, muitas vezes você faz a reclamação com a atitude da criança, e aí você diz que ela não vai ter isso ou aquilo, ela imediatamente vai se adequando, e com menos de 5 minutos ela já restaurou toda, né, a problemática, já superou todos os dramas, o mau comportamento, coisa e tal, e pergunta logo, e agora, posso? Né? Então, nós somos mais ou menos dessa maneira. Desde cedo começamos a entender a necessidade de adequações, ou a necessidade de visualizarmos as chamadas consequências das nossas atitudes. Na prova final, né? Lá vem a reprovação, não é verdade? Não nos comportamos devidamente enquanto crianças, adolescentes,
Vem a reprimenda, vem muitas vezes a sanção, vem o castigo. Quando nós não atendemos, por exemplo, no campo da nossa atividade profissional, com competência, com dedicação, com espírito de equipe, vem a demissão. Aí a gente não aceita, a gente se revolta, se chateia, mas a gente vai aprendendo isso. Ou seja, o processo de viver a existência, a dinâmica da existência humana é sempre propícia para que internalizemos essa noção de que nós teremos, então, a consequência dos nossos atos. Ora, levando isso para o pós-morte, é natural também que a criatura humana ela fique a imaginar, a indagar o que, é que vai acontecer com ela após a morte. Por essa razão, há uma pergunta brilhante de Allan Kardec com maior brilho para a resposta do Espírito de Verdade. É a questão 961, onde Kardec indagou: qual é o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Uma pergunta muito interessante. Dúvida, temor ou esperança? O Espírito de Verdade vai dizer: dúvida nos céticos e empedernidos, temor nos culpados e esperança nos homens de bem. Sacramentou para nós aquilo que está presente em nós no momento da morte em relação à velha pergunta: o que vai acontecer? Ou a velha questão da consequência. Vivi anos, dezenas de anos, e aí as minhas atitudes elas vão gerar uma espécie de resolução pós-morte, de consequência pós-morte. Traduzidas essas resoluções ou essas consequências em o quê? Em bem-estar, traduzidas em mal-estar, em dor e sofrimento. Por essa razão, a chamada doutrina ou a concepção relativa às penas e gozos futuros, ou seja, após a morte do corpo físico, isso está presente em basicamente todas as grandes culturas, todos os grandes momentos das filosofias, das religiões, só que, obviamente, essas ideias, elas têm a ver com o grau de evolução, com o grau de adiantamento, de aprimoramento moral das individualidades, mas no caso das culturas, dos povos, dos grupos sociais que nesses povos habitam. Então nós vamos encontrar coisas muito interessantes. Por exemplo, na cultura persa, eles tinham a compreensão de que quem fosse muito bom, mas bom mesmo, tá? Iria para o mundo de luz. Opa, maravilha, né? Então, a gente iria ser projetado para o mundo de luz. Foi ruinzinho, iria para o mundo das sombras, obviamente, né? E a grande pergunta é: nem tão bom que merecesse a luz, nem tão ruim que merecesse a sombra densa, para onde iria? Os persas tinham uma compreensão muito inteligente. Eles propunham a chamada casa dos pesos iguais. Então, haveria um terceiro lugar para aquelas criaturas. Mas se nós formos buscar as mitologias, principalmente, lá atrás, há pelo menos 8.000 anos aproximadamente, nós vamos encontrar também ideias muito interessantes. Os bons iriam conviver com os deuses do Olimpo nos campos elíseos. Os maus iriam exatamente para o Hades, passando por sofrimentos, passando por dores, vigiados por entidades estranhas, muitas vezes grotescas, animalescas, em períodos muito longos, se não bastante prolongados de sofrimento. Então nós vamos encontrar variadas explicações em torno da chamada vida após a morte e aquilo que seria exatamente a consequência dessa vida após a morte. Mas nós temos uma problemática. Essa problemática diz respeito a uma doutrina que se estabeleceu, e lastimavelmente no mundo cristão, de que nós teríamos após a morte aquilo que se denominava penas e gozos eternos. E complica a vida da gente essa ideia. Por essa razão, talvez, grande filósofo do século XVIII, Denis Diderot, vinculado a um movimento do enciclopedismo, uma criatura extremamente inteligente, em uma de suas obras sobre os pensamentos filosóficos, ele lança uma dúvida e, ao mesmo tempo, uma crítica, com todo respeito, à tradicional Igreja Católica Apostólica Romana, acusando-a de ter feito a substituição de termos. Ou seja, para o filósofo francês, o termo não era penas eternas, mas sim penas duráveis. Ora, se você tira a expressão eternas pela expressão duráveis, há uma mudança de interpretação.
pena eterna já está dizendo, não muda, né? Não pode ser de forma alguma alterada. Mas se a pena é durável, ela é durável mediante alguns critérios. Né? Então, seria muito diferente a interpretação. Mas alguém pode imaginar, como eu imaginaria também, até certo ponto, que não é possível que esta crença, a crença na chamada penalidade eterna, principalmente, que ela exista ainda hoje e que ela tenha um grande alcance. Lastimavelmente, Kardec, na obra O Céu e o Inferno, 150 anos atrás, já comentava isso, dizendo que é lastimável que aquela época tivesse ainda essa ideia. Mas o mais lastimável é que 150 anos passados do lançamento de O Céu e o Inferno, ainda tem quem acredite perfeitamente. Uma certa liderança religiosa, que não devemos registrar, chegou a afirmar que o inferno existe e está cheio. Uma liderança religiosa de mais de 2 milhões de seguidores. Então fica difícil, 2 bilhões, aliás, de seguidores. Então fica difícil se imaginar, né, que hoje, passado tanto tempo, né, que de fato a gente já tivesse superado essa ideia, essa compreensão, ou esse dogma para alguns. Lastimável, voltamos a dizer, é que ainda existe hoje. Nós somos, inclusive, enquanto espíritas, a partir das convivências do nosso entorno, de pessoas que conosco têm uma forma de relação, ou mesmo sem ter, aqueles que não são espíritas, ou aqueles que lançam anátema ao espiritismo, costumam apresentar para nós o inferno como nosso destino. Então, acredito que muitos aqui já foram condenados ao inferno. Por alguma pessoa, um companheiro, algum irmão, e se não, basta ligar a televisão. Tem um cidadão, né, que em certo canal, ele faz questão, um líder religioso, faz questão de nos colocar, né, do inferno para lá, deve ser o que? Um inferno bem distante, né? Então, só porque nós somos espíritas. Então a gente fica impressionado, como é que isso ainda pode existir nos dias de hoje? Então é difícil compreender, mas não é tão difícil se nós buscarmos beber, em especial no livro O Céu e o Inferno, os argumentos que Allan Kardec nos vai apresentar para nos dizer de onde surgiu, como é que fica essa doutrina e, consequentemente, quais são as refutações para que nós tenhamos uma compreensão que nos liberte, né, daquilo que é ainda em nosso atavismo, a compreensão em torno das penas e dos gozos futuros. Quanto aos gozos, ninguém tem problema não, porque todo mundo quer, né? Mas o problema é exatamente a noção de penas. A coisa é tão forte em nossa mentalidade, como uma espécie de arquétipo que a gente não conseguiu se libertar, que quando a gente está muito preocupado, né? Eu estou usando uma expressão daqui que todo mundo entende, se eu fosse usar uma expressão bem nordestina, eu diria aperreado, né? Mas a minha amiga Cris, né? Ficou assim, não sei o que é aperreado. Então, se alguém aqui tem vinculações com o Nordeste, já sabe o que é aperreado. Aperreado é preocupado, né? Muitos problemas, a gente diz assim, isto é um inferno. A gente não diz, é inferno. Estou no inferno, vivencio o inferno. Então, parece que o inferno, ele não sai da gente. Mesmo que a gente se torne espírita, de vez em quando a gente usa a famosa expressão, né? Para mostrar o quê? Sofrimento, para mostrar dor. Mas a grande questão que se nos coloca é exatamente como é que esta ideia, ela se enraizou tanto em nossa cultura, tanto, né, a cultura cristã, como outras culturas também. Mas, fazendo o recorte, vamos para a nossa tradição judaico-cristã e entender o porquê. E aí Allan Kardec vem em nosso socorro, como mestre insigne que é, na sua formação cultural extraordinária, o seu bom senso, a sua acuidade intelectual, a sua condição moral, e ele começa a analisar que essa questão está enraizada principalmente na nossa própria condição espiritual no passado. Ou seja, as religiões primitivas, elas não tinham como apresentar, por exemplo, um Deus bom, um Deus que perdoava. Porque mesmo apresentando um Deus vingativo, a turma não está nem aí. Mesmo apresentando um Deus de punições, a turma sempre encontrou um jeitinho, né, de burlar a lei e de ter uma relação com o divino estranha, uma espécie de negociata, ou então, né, eu vou usar outra expressão, uma enrolada. Dá para entender o que é enrolada? Sim, né? Faz de conta que é, mas não é. Bem, então, o que é que acontece? Kardec vai nos dizer. As religiões primitivas, elas tinham um papel importante, obviamente, naquele momento histórico
só podia apresentar um Deus o quê? Um Deus duro. Um Deus duro. Um Deus que tivesse a chamada, né, pegada forte. Então já imaginou, para uma barbárie, para um grupo que só conhecia o que é a violência, e de repente mostrar, olha, mas Deus perdoa. Aí aconteceu o que aconteceu, por exemplo, com um companheiro nosso, no contato que teve com os criminosos, um diz assim para ele, eu também sou de Jesus, só que eu sou da parte da limpeza. A parte da limpeza dava a seguinte estatística para ele, pouco mais de 300 mortes. E ele disse para esse nosso companheiro, eu sou da parte da limpeza, nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte da limpeza. Olha que compreensão equivocada, né? Mas essas compreensões, elas fazem parte do nosso próprio processo evolutivo. Então imaginemos, todos nós aqui, talvez tenhamos assistido a famosa novela, né, de uma das emissoras mais consagradas nessa área, e que tinha uma figura, né, que ele, quando ia promover a partida, a limpeza, vamos dizer assim, ele, né, se benzia, evocava nosso Senhor Jesus Cristinho, né, que usava um mimo, e ainda se reportava na nossa figura lá no Nordeste, meu padrinho, Padre Cícero Romão Batista. Então ele pedia já perdão a Jesus e pedia perdão a Padre Cícero e dizia assim, que está sentadinho à direita de nosso Senhor Jesus Cristinho, e pá! Então a nossa compreensão lá atrás, como até hoje, né, era uma compreensão equivocada, de acreditarmos que determinados atos não teriam mais consequências. É por essa razão que a ideia do Deus forte, do Deus dos exércitos, do Deus que procurava destruir os inimigos, quando nós nos debruçamos, ainda que rapidamente, sobre o próprio Yahvé, ou Jeová dos judeus, Yahvé ou Jeová era uma peça rara, né? Porque quando acordava meio mal-humorado, então ele decidia punir na segunda, terceira, quarta geração, aproveitava e punia para sempre. E outra coisa, era um Deus que fazia o quê? Maquinações, né? Como é que vamos destruir os filisteus? Aí Yahvé ia lá e dizia, olha, você mata os filisteus assim, imagina, né? Então era a compreensão do Deus, que na verdade é um Deus local, né? E esse Deus local estaria então envolvido naturalmente com as questões do quê? Das brigas, das desavenças, das lutas de conquistas, né? Então era natural que de repente essa ideia dessa divindade cruel, ou dessa divindade vingativa, ou dessa divindade que realmente apostava numa parte, ou seja, naquele grupo, naquela cultura, naquele povo, isso era como que natural naquele momento histórico. Por essa razão, quando nós estudamos do Espiritismo, as chamadas 3 revelações, nós às vezes não prestamos atenção, mas com Jesus, aquilo que diríamos, uma quebra de paradigma. Não é mais Yahvé, ou Jeová, não é mais o Deus dos exércitos, que vai matar moabitas, que vai articular a destruição dos filisteus, nada disso. Quando Jesus vem para nós, ele muda completamente o paradigma. Deus é Pai. E qual foi o problema de Jesus em relação à sua fala, ao seu discurso? É porque o discurso de Jesus é um discurso subversivo à ordem vigente. É um discurso que batia de frente com a tradição. Então Jesus vai dizer que Deus é Pai. Olha, e aí os judeus logicamente imaginaram que era pai deles, padrasto dos outros, né? Talvez tio até de alguns, né? Mas nunca aquilo que Jesus diria, pai de todos. Todos quem? Inclusive os romanos, que oprimiam os judeus. Como é que podia ver? Então quando a gente parar para pensar por que Jesus foi condenado do jeito que foi, é que ele tem no seu discurso um discurso subversivo, sob o ponto de vista de rompimento com o chamado paradigma vigente até então. Então ele começa dizendo que Pai, Deus era Pai de todos. E aí, como é que fica? O pessoal diz assim, não, mas aqui nós somos os privilegiados, nós somos um povo eleito, nós somos um povo escolhido. E Jesus vai mostrar em uma palavra muito linda, muito importante, muito linda, muito profunda, que é uma das passagens que eu mais admiro dentro do Evangelho, o grande elogio que Jesus faz não é a um judeu, é a um romano. Quem já prestou atenção na leitura do Evangelho, se encontra naquele momento em que chega na presença do Senhor um centurião romano. Ele chega para Jesus
e diz: mestre, estou com o meu criado doente e venho te pedir, venho interceder junto a ti para que eu o cure. Até aí tudo bem, mas ele vai dizer assim: mas tu não precisas ir, Senhor. Basta que tu mandes, que tu ordenes aos teus anjos e eles farão a cura. Porque eu tenho sob a minha responsabilidade, sob a minha ordem, sob o meu comando, os meus soldados, eu mando. Então o Senhor também pode fazer isso. Jesus olha para o centurião e prestemos atenção no que ele diz: nem em Israel vi tanta fé. É o único elogio que Jesus faz, que é um elogio a um centurião romano, para mostrar que a coisa não era localizada mais, que ele vinha de fato para trazer a revelação do amor e para expandir a nossa compreensão em torno de Deus, da sua justiça, do seu amor, e principalmente veio nos trazer a noção que até hoje nós não conseguimos internalizar, que é a noção de fraternidade universal. Que até hoje a gente não aceita. Basta olhar para o nosso Brasil, particularmente andando por este Brasil afora, de vez em quando percebo, até mesmo entre nós, no movimento espírita, alguns preconceitos regionais. Já ouvimos pessoas indagarem: tem índio lá ainda no Nordeste? Gente, índio no Nordeste? Desfilando provavelmente de lança? Tem não, tem umas índias, ou seja, umas mulheres nuas, mas não são índias, estão nas praias, etc. E tal. Ainda percebemos lanços de preconceito de gênero, preconceito de condição social, preconceito de localização geográfica da criatura. Imaginemos, nós que já temos todo esse patrimônio, que é o conteúdo do Espiritismo. Agora imagina lá fora, imagina quem não tem. Por isso Emmanuel nos diria, na obra Vinda de Luz, capítulo 60, ele vai dizer para nós o seguinte: os espíritas possuem um patrimônio de informações muito acima da média regular e normal dos homens. Então, nós temos essa compreensão de que as duas ideias, que seriam ideias capazes de modificar muito do panorama mundial, em especial as brigas, as confusões em torno de nações, em torno de hemisférios, seria exatamente a compreensão da paternidade divina e a consequente fraternidade universal. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos, sim. Os orientais, os africanos, todos somos irmãos. Os vermelhinhos, os bonitinhos, os feinhos, não adianta, todo mundo é de Deus. Mas essa compreensão se demora em razão de atavismos que temos, não apenas culturais, que nós carregamos ancestralmente de reencarnação e reencarnação, como também ainda pela nossa vinculação aos dois grandes problemas, aos dois grandes inimigos do nosso processo evolutivo, que tem os nomes já conhecidos por todos nós, de egoísmo e orgulho. Então esses dois, que são as chagas da humanidade, ainda nos mantêm o quê? Orgulhosos, vaidosos, nos achando superiores. Então sempre foi muito difícil para os judeus, como é difícil muitas vezes para muita gente, identificar aquele Deus que Jesus trazia como Deus Pai de todos, como Deus de amor, como Deus de misericórdia e como Deus de perdão. Então foram essas, vamos dizer assim, as grandes bases que fundamentaram a ideia de separação, a ideia de punição, a ideia de exclusão. Isso foi se mantendo não só na religião primitiva, como mesmo na religião dita cristã, agora instituída pelos homens, mas a ideia ficou, a ideia dessa necessidade de punição, dessa necessidade de que após a morte o indivíduo deveria ter de fato a dor e o sofrimento se agiu de maneira equivocada na vida. Mas nós vamos então identificar, para novamente buscarmos a figura de Allan Kardec, os chamados argumentos que foram levantados pelos teólogos em relação à chamada doutrina das penas eternas. Então, o que é que vai se dizer? Em primeiro lugar, vai se dizer que a gravidade da ofensa, ela tem que ser proporcional à qualidade do ofendido. Ou seja, se de repente você trata mal uma pessoa, um cidadão comum, é uma coisa, mas se aquele cidadão não é tão comum, é uma autoridade, a coisa fica o quê? Complicada.
respeitada. Né? Você pode até dizer alguma coisa a uma pessoa. Se de repente a pessoa disser assim, eu sou uma autoridade constituída civilmente na sociedade, então é desacato a autoridade. Já dizem isso, não é verdade? Então, o que é que acontece? Há uma ideia de que se o indivíduo ele comete um ato, uma infração, né, um deslize de comportamento diante do seu comum, do seu par, isso tem um nível. Mas se você agride com a sua atitude a um soberano, então a pena deveria ser também muito maior. Esse é um dos argumentos que o nosso Kardec vai apontar. Então significaria dizer que um crime contra Deus, ele então teria uma proporção imensa, gigantesca. E se tem uma proporção imensa, gigantesca, obviamente a punição deveria ser imensa e gigantesca. Mas aí Kardec, com aquela lucidez que o caracteriza, começará a refutar essas bases do chamado dogma das penas eternas, apresentando para nós um critério, porque quando você vai refutar qualquer coisa, você tem que se vincular a uma ideia, tem que ter um chamado aporte, né, teórico de ideias, para que você possa julgar à luz dessas ideias aquela afirmativa. Então Kardec vai nos apresentar uma peça maravilhosa nesse capítulo, né, do Céu e Inferno, primeira parte, que é exatamente analisar as penas eternas sob a ótica ou a partir do paradigma dos atributos de Deus. Ora, se Deus, como nós aprendemos no Espiritismo, é soberanamente justo e bom, basta que a gente pegue isso daí. Se ele é soberanamente justo e bom, não vamos nem pegar os demais atributos de Deus, se perguntaria, como é então que Deus sendo justo e Deus sendo bom, pegaria um pobre coitado, um desgraçado, que em função da sua própria natureza inferior, ou da sua imperfeição, ou de um momento de loucura, cometeu, por exemplo, um assassinato. E aí ele vai, comete o ato, pronto, cometeu o ato, está lá, não matarás. Então pronto, já está condenado, e condenado irreversivelmente. Ou seja, matou, acabou, não fica isso. Como é que Deus seria então tão justo e tão bom, se nós aqui, que ele também vai nos trazer esse argumento, nós aqui, enquanto humanos, o que é que nós pensamos, o que é que nós procuramos fazer? Na nossa própria justiça, se tiver alguém aqui da área, sabe perfeitamente, nós buscamos entender, né, se o crime é doloso, se o crime é culposo, qual foi o quadro que levou o indivíduo acusado a cometê-lo, se estava sob forte impacto, por exemplo, emocional, se tem um distúrbio psíquico. Então nós aqui na Terra, sendo maus como somos, como Jesus afirmou certa feita, sabemos ou pretendemos pelo menos o que? Entender a razão de ser daquele ato, daquela infração, daquele crime. E a depender daquele crime, nós começamos a fazer o levantamento, a nossa própria justiça, ela procura fazer o levantamento das chamadas situações agravantes e situações atenuantes. O que é que agrava o crime e o que é que atenua o crime. Então você está na sua casa, pula um indivíduo, corta a cerca elétrica, entra com uma arma, faz uma ameaça, muito bem, então o indivíduo ali está. De repente, a depender da situação, ocorre uma briga, nesta briga ocorre um tiro e o ladrão, aquele que entrou, morre. Você vai responder processo, claro que vai responder processo. Mas qualquer juiz procuraria o quê? Interpretar. Como foi que se deu a situação? Foi numa briga? Foi numa briga. Foi para defender a família? Foi. Então há um conjunto que a gente chama de atenuantes, para entender que aquele indivíduo não queria necessariamente ter praticado o crime, mas as circunstâncias, as condições, o instinto de defesa e tudo mais que possa vir, entre aspas, a favorecer o acusado, mas tudo isso entra, ou deve ser levado, pelo menos teoricamente, no sentido de que sirva como atenuante para o crime. Diferente do outro planeta, faz todo o processo para poder então destruir a vida de alguém. Ora, a pergunta que Kardec nos faz, se nós sendo humanos, nós fazemos isso, pergunta-se como é que Deus, que pelos seus atributos deveria ser infinitamente bom, como é que ele não levaria em consideração as nossas imperfeições, as situações que nos conduziram, nos levaram a determinados crimes? Então, Allan Kardec usa uma expressão interessante. Se Deus assim não procede, se ele apenas quer se vingar por
porque o indivíduo, o homem, de alguma forma afrontou a sua lei, então ele não é soberanamente bom e soberanamente justo, ele é soberanamente vingativo. Nossa, é vingativo. E ele diz, foi, pois agora está eternamente. Quer dizer, a coisa fica pior ainda, porque nós fazemos, ou nós cometemos os atos pontuais. E Deus, então, faria a punição eterna. E aí ficaria, então, essa confusão que o Kardec vai nos apresentando a partir exatamente da análise que ele propõe do problema da chamada pena eterna a partir dos atributos de Deus. Por isso, ele conclui dizendo, admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser então absoluta, vingando-se Deus por um castigo infinito, ele seria então não infinitamente bom, mas ele seria infinitamente vingativo. E isso então nós não aceitamos. Se Deus é então inexorável para o culpado que se arrepende, então ele não é também misericordioso. E aí vem umas coisas interessantes que Kardec levanta para nós. Por exemplo, a questão do arrependimento. Há um consenso, vamos dizer assim, de que o indivíduo arrependido, ele de fato merece, vamos dizer assim, um tratamento diferenciado. Mas Kardec é muito agudo. E ele diz, já imaginou se Paulo, o nosso Paulo Tasso, ele não tivesse arrependido? Ou seja, ele tivesse continuado? Ou então, pergunta ainda Kardec, se Santo Agostinho, que eu estou fazendo umas poucas e boas também, né? Ele tivesse desencarnado antes de se arrepender? Então é uma questão também de tempo. Mas há quem diga, não, mesmo que se arrependa na hora da morte, está perdoado. Peraí, assim é bom demais, porque o medo faz de tudo. O medo é uma coisa tão interessante, é uma linguagem universal, que eu estava certa feita lá em Foz do Iguaçu, ninguém desencarne antes de ver as cataratas. Ninguém, né? É a coisa mais linda, né, que eu já vi na minha vida com meus olhos. Então, eu estava lá, estava chovendo, era relâmpago, era trovão, e eu não gosto de trovão. Eu tenho um problema com a faxina no plano espiritual, não sei. O pessoal fica faxina no céu, faxina no céu, não gosta daquele barulho, né? Acho até bonitinho a luz, né? Acho até bonitinho o relâmpago, o raio, acho lindo, longe, né? Mas o trovão, não gosto. Alguma coisa que não sei o que foi. Bem, e aí então, eu estava lá, e é turista que não acaba mais. Menino, deu um trovão. Mas foi um trovão, que eu não chamo de trovão, na minha terra eu chamo de pipoco. Diferente. Tinha uma senhora, a uns metros de mim, uma senhora oriental. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu gritei, ela gritou, e a gente correu uma para a outra e se abraçou. Até passar o trovão, porque demorou. Quando acabou, ela olhou para mim e riu. Ela falou o que ela falou, ela não sabe o que eu falei. Deus, olha que é o medo. Medo é uma linguagem universal, não é verdade? Então o indivíduo está perto de morrer. Pintou, bordou, desenhou, fez crochê, tricô, em homenagem à dona Ana, renda, tem muita renda, né? E aí, chega perto da morte, vem um sentimento de quê? Medo. E agora? Tem entre nós a espiritada, né? Tem também os que têm medo, né? Aliás, tem gente que o problema não é morrer. Porque morrer é fácil, é desencarnar. Morrer é apenas o que? A falência do corpo físico. Desencarnar é comparecer perante a própria consciência. Aí é que fica o problema, né? Então, o que é que ocorre? Muita gente se arrepende por medo, pela angústia. Por isso que diz que quem mais procura o espiritismo, presta atenção, observa aqui também na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, né? É a turma que está depois dos 24 e a turma depois dos 50. E aí uma amiga minha, que é muito danada, espírita, esse menino vai ver que esse povo de 50 que já está pensando na morte. Fala de Jesus Nazaré, né? Eu vou fundar um movimento espírita geriátrico. A turma está. Então o arrependimento, o que é que faz realmente pesar nesse arrependimento? É aquela compreensão, eu errei mesmo, eu estou errado mesmo. Não é só isso. Porque o que ocorre antes do arrependimento, nem sempre, mas antes, é a expiação, ou seja, é a consequência do ato. Então nós recebemos em vida mesmo a consequência de boa parte dos nossos atos. Outros não, nós vamos receber só, né, como faz parte do nosso cartão de crédito, aliás, cartão de débito. Né? Então nós vamos ter que ajeitar, remendar, e como está
nós vamos ter muitas coisas que de fato não virão como consequência nesta encarnação ainda, tá? Mas virão, porque a justiça divina, ela vai aproveitar todas as oportunidades para nos auxiliar a evoluir. Então o indivíduo que se arrepende, ele já muitas vezes recebeu em vida mesmo a consequência. Por exemplo, o pai desnaturado, né, culmina a sua existência física na solidão. Por exemplo, ou a mãe, né, violenta e cruel, solitária, não é verdade? As próprias doenças físicas, que são filtros que nos ajudam no processo de purificação. Então, quantas vezes nós estamos padecendo já, sofrendo já em vida, né? E o arrependimento muitas vezes vem porque a gente está fragilizado. O céu e o inferno tem um capítulo, né? Num capítulo tem o Código Penal da Vida Futura, onde nos apresenta este tópico 3 grandes momentos para o nosso processo de soerguimento espiritual. Primeiro é a expiação. Expiação entendida como a consequência dos nossos atos. Então, aquela consequência vem naturalmente. Comeu demais, há empachamento, né? Tomou chuva, né? Vem a gripe. Então, isso com exemplos bem banais. Mas na relação da vida moral, também as coisas acontecem assim. Vem a expiação, que é a consequência. E quando ela vem o arrependimento, que é o segundo caminho. Mas há um terceiro, sem o qual nós não vamos conseguir evoluir, que é exatamente a reparação. Reparação. Então, a doutrina espírita é diferente, muda o paradigma. Não basta a expiação, não basta o arrependimento, é preciso a reparação. É o que Kardec vai nos apresentar. Essa reparação pode ocorrer muitas vezes nesta existência mesmo, mas às vezes não dá tempo. Não dá tempo. Então, a gente do popular coloca para outra encarnação. Por sinal, tem entre nós também os espíritos que adoram dizer, nessa encarnação não dá não, deixa para outra. É melhor amortizar, que nem cartão de crédito, amortiza pelo menos, porque se não amortiza, a dívida vai, o quê? Ela vai rolando, né? Tu tem que ter cuidado, não é exatamente assim. Existe uma figura, né, dentro do folclore nordestino, especialmente cearense. Tem algum cearense aqui? Coisa rara, né? Cearense é o judeu brasileiro, ele tem todo mundo. Tem alguém aqui que tem um ancestral cearense, com certeza. Então, nós temos uma figura folclórica chamada Seu Lunga, né? Por sinal, se encarnou há pouco tempo. E o folclore, ele dizia que era muito grosso, diz que é grosso, uma coisa horrível, né? E aí, diz que Lunga, ele tinha um senhor, não, que era amigo dele, brigaram por alguma coisa que um amigo fez, que ele não gostou e pronto, cortou relações. Só que esse amigo estava às portas da desencarnação, às portas da morte. E então o outro amigo fez a intercessão. Disse, Lunga, né, vá falar com fulano, ele está quase morrendo e quer fazer as pazes com você. Lunga, grossão, né? Vou fazer as pazes com ele, nada. Homem vai morrer. Olha que a gente tem que atender aquele que está morrendo, né? A última vontade dele é exatamente fazer as pazes com você. O homem faz, ele foi, né? Quando chegou lá, o indivíduo, né, no leito de morte, me perdoe, arrependimento, me perdoe. Eu não devia ter feito aquilo com você, mas eu quero fazer as pazes, porque eu vou morrer. Diga, Luna, que você me perdoa. Aí Lunga disse assim, perdoa, se morrer. Se não morrer, volta a ser tudo como era. Olha, um momento mágico, né? Que é a famosa desencarnação, um momento mágico de fato. Então, o arrependimento, ele não precisa, ele não é solitário, ele tem que vir acompanhado de mais alguma coisa. É que o Espiritismo nos apresenta a chamada reparação. Não deu para reparar nessa, repara em outra, né? É por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas tão maravilhosas, pessoas generosas, pessoas boníssimas, aí de repente acontece uma coisa que a gente se assusta, né? E aí vem a doutrina espírita nos dizendo, não precisa levantar a ponta do véu para saber por quê. Mas tenhamos certeza, por um princípio, que existe uma razão de ser. Existe uma razão de ser. Então, um ato de violência, uma crueldade, né? Uma morte inesperada, uma doença terrível, levanta a pontinha do véu, não precisa. Basta usar o princípio. Qual é o princípio? Está lá, desde Jesus, nos dizendo que Deus não dá pedra ao filho que merece pão, nem serpente ao filho que merece peixe.
Então Kardec continua fazendo para nós, né, uma avaliação, tentando nos mostrar exatamente a importância do arrependimento, a importância da reparação, porque senão o arrependimento seria quase que inútil se a gente apenas se arrependesse. E o outro, como é que fica? A situação do outro, como é que fica diante dessa situação? Mas tem uma outra, né? Um outro argumento, uma outra refutação, agora no item 16, quando o argumento apresentado em defesa ainda das penas eternas seria o seguinte: se a recompensa para os bons seria eterna, então também a punição deve ser eterna. Agora imagina a situação: quem fez a coisa boa, recompensa eterna, céu eterno, né? Felicidade eterna, gozo eterno. Então, se gozo é eterno, punição é eterna também. Isso nos faz lembrar um companheiro aqui de São Paulo, acredito, o Mário Tamazia, né? Tamazia, sei, que tem uma historinha muito bonitinha chamada A Mãe que Desistiu do Céu. Quem já ouviu falar? Então a mãe desencarna, né? Chega no céu, está lá, né? O anjo do Senhor convidando-a para entrar nas bênçãos celestiais. E toda mãe diz que é tudo igual, né? O filho tinha desencarnado um certo tempo, ela fez logo a pergunta: cadê meu filho? Onde está meu filho? E o anjo do Senhor começou a desconversar. E disse para ela: senhora, a senhora sofreu muito, tantas dores, seu filho tão trabalhoso, e a senhora é resignada, venha, o Senhor espera. E ela: e cadê meu filho? E você sabe que com mulher ninguém pode. Você sabe o que foi que Jesus fez quando apareceu uma dessa no caminho dele? Vou contar, pra você não dizer que eu estou inventando, tá? Salomé, lembra Salomé? Era prima de Jesus. Ela tentou estabelecer o primeiro caso de nepotismo no movimento cristão. Ela chegou, apresentou 2 filhos, João e Tiago, e disse: senhor, meus 2 filhos, coloca um à tua direita, lembra? Na história? Outra à tua esquerda. Jesus olhou para a mulher: ai meu Pai do céu. E fez a pergunta, né? Mas eles poderão beber o cálice que eu vou beber? Ela deve ter feito um olhar daqueles de mãe, sabe? O menino assim, vai beber. E Jesus já antevendo se realmente eles vão beber. Mas Jesus passou para o chefe: mas quanto a ficar uma à minha direita, outra à minha esquerda, isso é só com o Pai. Então Jesus colocou para o Pai, né? Porque o Pai é que ia resolver. Ele não quis resolver o problema de Salomé. Vamos voltar para a mãe que desistiu do céu. Então a mãe está lá: cadê meu filho? Aí o anjo do Senhor teve uma hora que, né, não dava mais. E disse assim: o seu filho está no inferno. E ela assim: meu filho está no inferno, trabalhoso, né? Criminoso, mas a senhora não, venha, o céu está aqui esperando. Ela disse: eu não quero o céu não. Como assim a senhora não quer o céu? Mas a senhora merece os céus. Quero não, eu vou para o inferno atrás do meu filho. E o anjo do Senhor ficou impactado e disse: mulher, a condenação é eterna. É eterna. O que você vai fazer lá com o seu filho? A resposta da mãe que desistiu do céu: as minhas lágrimas suavizarão a sua dor pela eternidade. Oh, meu Pai do céu. A justiça humana, o amor humano, de repente se torna maior do que o amor divino. Não pode. É por essa razão que Allan Kardec diz: esta doutrina das penas eternas gerou muita o quê? Incredulidade. E o terceiro argumento, que se diz esse aqui ainda, é que exatamente aqueles que, né, alimentaram, divulgaram a ideia, né, estabeleceram a questão da dogma das penas eternas, não cumpriam de fato a lei divina, porque nem eles que elaboraram teologicamente a ideia foram tão santificados em suas ações. Então não tem nenhuma razão de ser. Aqueles mesmo que perpetraram, que disseram, que divulgaram e que aplicaram em diversas ocasiões junto às populações, inclusive muitas vezes para, inclusive, dominarem as consciências, outras vezes para venderem, como aconteceu lastimavelmente ali pelo finalzinho da Idade Média, início do chamado Renascimento da Idade Moderna, as chamadas vendas de indulgências. Seu avô está no inferno, mas se você pagar alguma coisa, né? Então as negociadas, que lastimavelmente nós, provavelmente, em outras encarnações, também procedemos dessa mesma maneira. Mas Allan Kardec conclui este capítulo de uma maneira brilhante, nos dizendo
que este dogma das penas eternas, além de ser um absurdo e contrário a qualquer noção em relação à compreensão da bondade e da justiça divina, nem isso foi também legitimado, nem pelo Cristo e nem pelos profetas antigos. E ele vai concluir para nós, nos lembrando o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel vai nos dizer exatamente que o Senhor não quer o quê? A morte do ímpio, mas que ele se arrependa e tenha a vida eterna e vida em abundância. Mas se nós quisermos saltar ainda um pouco mais, nós vamos a Jesus. E quando nós vamos até o Evangelho de Jesus, nós encontramos a oração dominical, em que Jesus nos diz, na oração dominical, Pai, perdoai-nos, né? Da mesma forma que o quê? Que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso seria, então, absolutamente iníquo, sem nenhuma razão de ser, se Deus não fosse Deus de misericórdia, se Deus não fosse Deus de perdão e de amor. É verdade que em alguns momentos o Senhor usa expressões fortes também dentro da própria tradição judaica, mas nunca em relação à eternidade das penas. Quem já teve a oportunidade da leitura, acreditamos que todos tivemos, do capítulo 15 de Lucas, quando nos apresenta as três famosas parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Em especial, na parábola do filho pródigo, nós encontramos o filho que se rebelou, o filho que usou de modo inapropriado a sua herança, o filho que acabou com a herança de forma dissoluta, em bebedeiras, em viciações, mas retorna porque tem um arrependimento. Retorna para dizer ao Pai, conforme a narrativa de Jesus, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas quando ele chega, e essa viagem de volta é uma viagem penosa, repleta de provações, de testemunhos, de sofrimento, e ele vai dizer ao Pai, Pai, trata-me como um dos teus jornaleiros, porque o Senhor é justo, é um patrão justo, porque existem também estes, graças a Deus. Então o Pai o abraça, pede que ele traga o anel, a roupa, a sandália, as vestes, manda matar um novilho, né? Ou seja, churrascada, naquela época, né? E aí, o que acontece com o irmão que ficou ciumento? Resmungando, e o pai vai ter que lhe dizer, mas meu filho, tudo que é meu é seu. Na medida em que o irmão foi embora, toda a herança era dele. A parte da herança não já tinha ido com o outro? Mas aí ele então ciumento, né? Cheio de tique-tique, como a gente diz, e o pai diz, mas meu filho, este teu irmão estava o quê? Perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então a misericórdia de Deus é a misericórdia do perdão. Acreditar numa pena que é eterna não tem sentido nenhum perante a compreensão que hoje temos da justiça divina. E aí, para finalizar, a perguntinha, se não é pena eterna, que pena é? Ou tem pena? Porque não há nenhuma atitude equivocada que não mereça reparação. Não há nenhum crime que não exija a reparação. Então existe, obviamente, a pena, o sofrimento. É só nos debruçarmos sobre a obra de André Luiz, de modo especial, ali no nosso lar, acompanhando a saia do nosso André Luiz, né? Nós poderíamos dedicar a nossa leitura de modo bem específico à obra Ação e Reação. Meu Deus do céu. Aí a gente vai ver que as penas existem, mas céu e inferno são apenas estados conscienciais, resultantes desses estados das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas ações. Então haverá pena, sim, a pena que nós mesmos nos infligimos, a pena que nós mesmos consideramos que merecemos diante dos nossos crimes, dos nossos equívocos, das nossas dificuldades. Mas a pena ou o sofrimento é durável. E a pergunta que não quer calar, dura quanto tempo mesmo? Dura o tempo que a gente levar para consertar as besteiras que a gente fez. Só isso. Então cuidado, não diz que vai deixar para outra encarnação, começa agora, nem que seja com amortização, tá? Quando dissemos assim, essa reforma íntima é difícil, eu quero fazer só uma gambiarra, cuidado, né? Gambiarra não vai resolver a nossa vida no plano espiritual. E reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más
más inclinações. Então a duração do nosso sofrimento tem a ver diretamente com a nossa disposição da reparação, a nossa disposição em superação. Então a pena dura enquanto durar nosso próprio processo de educação, porque a pena, o sofrimento, a dor tem a ver não com o castigo divino, porque Deus não nos castiga, Ele nos oferece as oportunidades de recuperação. Ele observa a nossa necessidade evolutiva e, consequentemente, nos dará, de conformidade com o nosso esforço, as oportunidades, as condições, as situações que irão operar em nós esse processo de renovação para que nos libertemos, então, das nossas próprias culpas. Com essa libertação, estaremos, então, caminhando para a nossa destinação, que é a felicidade. Existem duas determinações, nos afirma o Espírito Joana de Ângeles, para não dizer que eu não falei nela, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. A primeira determinação é existir. Nós existimos, pronto, Deus nos criou, pronto. Mas a segunda é, somos condenados, determinados à felicidade. E essa felicidade, ela requisita o nosso esforço de nos libertarmos das nossas imperfeições, de superarmos os nossos atavismos, de construirmos uma personalidade consoante à vontade de Deus, que é, conforme Ezequiel dizia, a vontade de que nós nos libertemos, nos arrependamos, que nós tenhamos vida e vida em abundância. E finalmente não podemos esquecer que Jesus, mesmo contemplando aquela multidão, foi capaz de dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. É o investimento de Jesus em relação a cada um de nós como um projeto divino. Nos libertemos assim dessa ideia do Deus vingativo, do Deus do castigo. Estamos resgatando? Estamos, mas a prestação é bem pouquinha, né? Não temos dúvida de que Deus é um excelente negociador, mas é principalmente o Pai de amorosidade, de misericórdia, de perdão, que nos dará então as oportunidades de redenção pela nossa autoeducação, pelo nosso autodespertamento na busca real da nossa harmonização para com a lei divina ou natural, o grande caminho da nossa felicidade. Tenhamos, pois, a certeza de que as nossas dores, os nossos sofrimentos têm a ver com as nossas disposições de superação. Nos ergamos para a frente e para o alto, evocando a Deus, nosso Pai, dizendo-lhe do fundo do nosso coração: Senhor, quando te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo emuxé se cala na terra de meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu mestre e meu Senhor, eu te suplico forças para encontrar a sabedoria. A sabedoria para vencer a força das minhas más paixões, mas a paixão do amor para ter a força da sabedoria que me faça estar sempre sob a tua vontade, na certeza de que a tua vontade é a da nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe. Receba o nosso fraternal abraço em nome da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, o nosso agradecimento pelo carinho e pela vibração. Pelas palavras, mas acho que são reflexões muito importantes, porque nós acompanhamos essa dualidade do bem e do mal praticamente desde quando nascemos. Quando nós carregamos esse peso do castigo, da pena, tudo fica muito assustador, tudo fica muito punitivo, aterrorizante. Quando a gente tem esses esclarecimentos, nossa, que alívio, a responsabilidade ainda continua sendo nossa, mas somos nós que fazemos, né, ou nos responsabilizamos por esses caminhos que a gente vai determinando aí ao longo do dia. E obrigada, porque nessa jornada, né, que ela fez de Serra Negra, Amparo, né, terminou aqui conosco. Nosso agradecimento. Nosso agradecimento também a Cristiane e ao Jorge, do Centro Espírita
Esperança de Amparo, que gentilmente, né, nos deu aí a oportunidade de ter a Sandra aqui. E lá em Amparo eles fazem um trabalho também muito importante do CEPI, que é o Centro Espírita de Proteção à Infância. Serviço Espírita de Proteção à Infância. Eles atendem em torno de 630 crianças e jovens em um horário que não seja o escolar, com todos os suportes necessários. Então, muito obrigada, né, mais uma vez pela gentileza, né, dessas reflexões aqui com a Sandra. E aqueles que ficaram aí atentos, né, a como fazer, no próximo domingo tem um tema que a gente pode até considerar uma continuidade. O bem faz bem. Ela levantou a questão das penas eternas e tudo mais, ou duráveis. E aí, fazer o bem faz bem? Quem falará para nós é o Demerval Carinhanha, que gentilmente estará conosco no próximo domingo. Então, um bom domingo a todos, que Jesus nos acompanhe e até a próxima semana. Obrigada.